Amados irmãos e irmãs, inicialmente nós podemos observar que a liturgia da palavra deste 30º domingo do tempo comum adjetiva a Deus como um juiz. Se nós assim vasculharmos a nossa memória, nós vamos observar que já há alguns domingos, não é? A palavra vem nos trazendo, denominando o Senhor como juiz. E este substantivo, que acaba sendo uma adjetivação da parte da palavra de Deus, adjetiva este juiz que é nosso Senhor como um juiz justo, não é? E hoje, de uma forma bastante particular, o autor da primeira leitura, principalmente, que é do livro do Eclesiástico, diz que o Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Quer dizer, se ele não faz acepção de pessoas, ele também não age com prejuízos, não age com preconceitos. É importante nós considerarmos aqui, queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos a Eucaristia, que agir com preconceito é pecado e não faz parte da obra de Deus agir com preconceito em relação às pessoas, independentemente da forma que elas são. Se nós olharmos para o Evangelho, e Jesus tem nos ensinado nestes últimos domingos, não é? A partir de parábolas, na parábola de hoje, Jesus nos conta que o fariseu que é tido como um santo, não é? Ele mesmo se autoconsiderava assim, manifestou uma determinada arrogância, um orgulho, principalmente em relação daquele que era considerado pecador, que era o cobrador de impostos, né? Na sua oração, ele pré-julgou o cobrador de impostos, sem conhecer aquilo que estava em seu coração. Quantas vezes eu e vocês também não fazemos a mesma coisa? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós julgamos o livro pela capa e não pelo seu conteúdo. Quer dizer, não somos capazes de observar aquilo que de fato existe no coração das pessoas. E aí nós realizamos pré-juízos, pré-julgamentos. O que o Senhor hoje denuncia na liturgia da palavra é justamente a forma que o fariseu agiu. Ele agiu com arrogância. Aparentemente, ele fazia tudo aquilo que lhe era prescrito de acordo com a sua religião. E Jesus não condena quando nós nos esforçamos a seguir aquilo que Deus quer a partir da nossa religião. No entanto, a nossa religião não pode nos levar a pré-julgamentos e tampouco também a ações de arrogância. Ou seja, o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, não pode agir com arrogância. Pelo contrário, os nossos esforços, custe o que custar no nosso dia a dia, têm que ser voltados principalmente para a prática de uma virtude que nos leva à salvação perante toda a liturgia da palavra de hoje. Qual é essa virtude? A virtude da humildade. Porque bem no finalzinho do evangelho proclamado para nós, Lucas, que é o autor, que é o evangelista de hoje, nos afirma pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo, ele testemunha isto para nós, que quem se humilha será elevado e quem se eleva será humilhado. Então cabe-nos aqui, perante esta liturgia da palavra proclamada a nós, escolhermos qual é o caminho que vamos trilhar. Se é o caminho da arrogância, meu povo, logo nós não alcançaremos a nossa salvação. Nós não conquistaremos o reino dos céus. E o caminho da arrogância nos leva à nossa humilhação, de uma forma um tanto automática, segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se é o caminho da humildade, prestem bem atenção, não é caminho da humilhação, caminho da humildade. Se é o caminho da humildade,
então nós seremos elevados de tal forma que podemos penetrar no reino dos céus. Falando na penetração do reino dos céus, nós ainda devemos observar alguns detalhes, algumas características que estão presentes na primeira leitura. Lá o autor sagrado nos fala que, na verdade, aquele que serve a Deus tem as suas preces que chegam até as nuvens. Então, quem é que não quer que as suas preces chegam até as nuvens? Porque aí a gente tem a ideia de que lá nas nuvens, quer dizer, nas alturas, mora o nosso Deus. Então, as nossas preces chegam até Ele. Se a gente quer que as nossas preces cheguem até o nosso Deus, é necessário o quê? Que nos tornemos servos de Deus, não é verdade? Então a pergunta que não quer calar: eu e vocês temos a cada dia que passa num processo de conversão nos tornado servos e servas de Deus? Quer dizer, nós temos agradado a Deus com as nossas condutas? Principalmente hoje, na convocação de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos pessoas humildes. Eu tenho minhas dúvidas, não em relação a vocês principalmente, queridos irmãos e irmãs, mas especificamente a nossa sociedade. A nossa sociedade tem se tornado cada vez mais soberba e tem educado, até pelo sistema econômico vigente, as pessoas a se tornarem arrogantes sobre as outras. Isso tem provocado injustiça social. Isso tem provocado humilhação, principalmente com relação àqueles que são mais desvalidos na sociedade, aqueles que são mais pobres, que menos podem. Estes gozam de um olhar carinhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode se esquecer disso. O Senhor olha com carinho para estas pessoas. Agora, outra característica na primeira leitura de hoje, e que devemos observar bem: nós podemos fazer com que as nossas preces ultrapassem, atravessem as nuvens. Vocês observaram isso na proclamação da primeira leitura? Lá diz assim: aquele que serve a Deus tem as suas orações, as suas preces que chegam até as nuvens, mas o humilde, olhem só, o humilde tem as suas orações que atravessam as nuvens, vão além das nuvens, ou seja, chegam ao coração de Deus, ao íntimo de Deus. Então, não basta ser apenas servo de Deus, é necessário também ser servo de Deus, porém humilde. Porque vejam, lá no Evangelho, o fariseu era servo de Deus. Ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo de toda a sua renda. Isto é correto e é bom aos olhos de Deus? Sim, com certeza, mas não era o suficiente. Ele acabou dando uma mancada com relação a Deus quando ele fala assim: eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque eu não sou como os outros homens, e tampouco como este cobrador de impostos que está aqui na igreja, ou no templo naquela época. Quantos de nós também não frequentamos os templos aí, né, que estão presentes no mundo inteiro, nas igrejas, e até mesmo às vezes os templos das nossas próprias casas, e não pré-julgamos o irmão que está do lado, e não nos auto-julgamos como os justos, aqueles que vão receber a salvação, já considerando que estamos salvos em detrimento às outras pessoas. O que realmente nos faz ser salvos é considerar que somos frágeis, que somos pecadores, termos a humildade o bastante de reconhecermos nossas fragilidades, e reconhecer nossas fragilidades torna o nosso coração contrito, humilde, e esta contrição nos faz alcançar a misericórdia divina. Eu quero recordar aqui São João Paulo II, cuja memória nós celebrávamos ontem, não é verdade?
Uma frase célebre de São João Paulo II afirma que a oração do humilde, essa oração, ela acaba conquistando a Deus. Deus se deixa ser conquistado pela oração do humilde, mas rejeita a oração do arrogante. Então a gente precisa prestar bastante atenção em relação a esta questão. Por fim, queridos irmãos e irmãs, nós temos um exemplo bastante claro na liturgia da palavra de hoje, de cumprimento de serviço a Deus e também de humildade. Quem é? O apóstolo Paulo, o autor da segunda leitura, quando escreve mais uma vez, pela segunda vez inclusive, a segunda carta, ao seu amigo Timóteo. Ele diz: eu completei a corrida, combati o bom combate. O Senhor, que é juiz, o justo, olha só, mais uma vez ele fala a mesma coisa, tanto que Jesus, na parábola, no Evangelho, quanto o autor da primeira leitura. Agora, o Senhor vai me coroar com a coroa da vitória. Se tem alguém aqui, neste santuário, e também aí na sua casa, que nos acompanha pela Rede Vida de televisão, o canal da família, que quer obter a coroa da vitória, é preciso seguir os passos de Cristo, a exemplo da vida do apóstolo Paulo. Completar a corrida como servo e serva de Deus e com humildade. Que o Senhor nos ajude com o seu divino Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.